Olá, a paz gloriosa do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um desafio. Falar sobre família nos dias de hoje é sempre um grande desafio. Nesta lição desta feita, a lição de número 6 da nossa revista Betel, nós vamos estar debatendo o tema ao qual diz Desafios de ser família nos dias atuais. Que grande desafio falar sobre o que a revista nos propõe hoje. É um grande desafio hoje permanecer como família nos dias atuais. Por que é um grande desafio? Alguém já diz, os pensadores de hoje em dia, os pensadores da nossa época, já diz que nós já vivemos em um estágio diferente, na hipermodernidade. Ou seja, o que isso tem a ver, o que isso tem a dizer. Não vivemos mais no período da modernidade, já não vivemos mais no período da pós-modernidade, já vivemos um período um tanto quanto mais avançado da hipermodernidade. Então, as coisas fluem, as coisas andam, existe toda uma tecnologia, existe todo um pensamento diferente, um modo de ser diferente. Quem nasceu há 20 anos atrás é diferente de quem nasceu há 10 anos atrás. Quem nasceu há 10 anos atrás é diferente de quem a cabeça é diferente de quem nasceu há 30 ou 40 anos atrás. Diante de tudo isso, nós temos conflitos de gerações, diante de tudo isso, nós temos pensamentos, formas de pensar diferentes, e a família também, que faz parte da sociedade, está inserida nela, também tem a sua forma de ser que também mudou. Mas se a família mudou, mudou para melhor ou mudou para pior? E se a família mudou seguindo os parâmetros que a Bíblia determina para nós, ou estamos totalmente fora dos padrões que Deus nos determina como família? Desafios de ser família nos dias atuais. Esta é a proposta desta lição. Alguém já diz, vou usar isso para ilustrar, tem gente que gosta dessa iguaria chamada rã, dizem que é um prato até muito saboroso. E alguém diz que se você pegar uma rã viva e jogar dentro de uma panela fervendo com água fervente, a rã naturalmente ela vai pular e vai fazer toda ali uma sujeirada na sua cozinha, vai derramar ali tudo, porque você jogou ela e naquele impacto ao qual ela vai tomar com aquela água quente, ela vai pular e não vai querer ficar ali dentro. Agora, se você pegar uma rã, colocar dentro de um recipiente, dentro de uma panela, com uma água e acender o fogo e deixá-la ali dentro, ela vai, como podemos dizer assim, o fogo vai de forma bem branda, né, aquecendo, e ela não vai perceber que paulatinamente ela está sendo cozida, poderíamos assim dizer, porque ela vai se adaptando ao ambiente. Neste mesmo sentido, como sociedade, nós temos por vezes, diante das leis do governo, diante daquilo que a sociedade impõe para nós, estamos dentro de um recipiente, que é o mundo, ao qual paulatinamente nós estamos sendo cozidos ou moldados com pensamentos que por vezes não estão de acordo com a palavra de Deus para nós, e vamos nos ambientando naquele ambiente. Vivemos uma época ou um período ao qual nós poderíamos assim conceituar ou dizer de um enorme dinamismo, há uma grande dinâmica, onde já não vivemos, como já dissemos aqui anteriormente, numa sociedade mais moderna, sociedade de modernidade, já não vivemos mais um tanto quanto numa sociedade mais tão pós-moderna. Estamos avançando para uma hipermodernidade, onde a tecnologia, onde novas formas de pensar, onde o mundo está conectado. Alguém faz alguma coisa lá na China e nós sabemos aqui em tempo real. Alguém faz alguma coisa aqui e lá do outro lado do mundo, alguém sabe em tempo real, porque estamos vivendo um período avassalador de uma tecnologia, de um avanço tão profundo no campo das ideias, no campo da tecnologia, no campo, na área da sociedade. E diante disto tudo estamos sendo cozidos ou moldados com muitas formas de pensar. E a Bíblia nos diz, ou melhor, o texto áureo ao qual a revista se propõe a falar nesta lição, nos diz em Romanos, capítulo 12, verso 2, o seguinte: E não
vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bem como os textos de referência ou leitura em classe desta mesma lição está baseado lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, bem como Gálatas 5, verso 16 e bem como Colossenses 2, verso 8. Pois bem, vivemos numa sociedade que está experimentando uma modernidade de uma forma avassaladora. E neste quesito também temos visto também dentro da sociedade os pensamentos serem moldados, sendo transformados, sendo mudados. E diante de tudo isso, como viver a perfeita vontade de Deus hoje? Como viver a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas hoje? Ou melhor, como ser família nos dias de hoje, vivendo dentro dos padrões que Deus assim nos determina, que Ele pensa para nós, que é bom, perfeito e agradável. Já bem dizia Zygmunt Bauman que nós vivemos um tempo, um pensador, nós vivemos um tempo de uma modernidade que ele chamaria de modernidade líquida. Já falamos aqui na aula anterior sobre esta modernidade líquida, em que tudo é muito fluido demais, nada é tão sólido. Nesse sentido, tudo é muito relativo. O que você pensa hoje, talvez você não vai pensar amanhã. E o que você pensa amanhã não vai ser errado se você não pensar no dia posterior. Porque nós vivemos num período onde os pensamentos estão numa constante mudança, numa constante transformação. Nesse sentido, nós vivemos um período onde tudo é muito fluido, onde tudo é muito líquido, em contraponto ao que é sólido. Nesse sentido, nós vemos que a palavra de Deus ela é sólida, ela não é líquida, ela não é fluida, ela não muda. Nós, como seres humanos, por vezes podemos até mudar a forma de pensar, a forma de agir, a forma de ser, mas a palavra de Deus ela permanece. Já diz a palavra do Senhor: passam os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Neste quesito, neste sentido, pode tudo passar. Mas o que está escrito aqui, um dia vai ser requerido e cobrado de todos nós, porque não passa, é imutável, não muda. As sociedades mudam, os homens mudam, os governos mudam, os períodos e os tempos mudam, as estações mudam, mas a palavra de Deus ela permanece a mesma, ela não muda. E neste quesito, neste sentido, como ser família hoje de acordo com a palavra de Deus? É um desafio permanecer casado hoje. É um desafio, né, ser família estruturada dentro dos moldes que a palavra de Deus determina hoje. E como ser uma sociedade sólida? Como ser uma sociedade que anda, ou melhor, como ser uma família sólida, que anda dentro dos moldes que a palavra de Deus nos determina, sem parecer careta, sem parecer ultrapassado, ou sem estar aos olhos da sociedade indo contra, porque por vezes é assim que seremos conceituados se nós agirmos de forma sólida de acordo com a palavra de Deus. Uma certa feita, só para ilustrar, a Bíblia conta-nos a história de um homem chamado Balaão, que ele fora contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Um rei chamado Balaque o contratara para amaldiçoar o povo de Deus. E Deus falou que ele não podia amaldiçoar a quem ele já havia abençoado. Balaão então ele encontra uma brecha. Ele instrui Balaque. A única maneira de nós destruirmos esse povo é nós, de certa forma, pervertermos, né, aquilo que eles seguem, mudarmos os costumes dele. De que forma? Levá-los à idolatria, levarmos à prostituição, levarmos eles a desobedecerem à lei do seu Deus. Esta é a única forma que nós encontramos, que ele disse ali, para nós pervertermos, para vencermos esse povo que é abençoado. Neste mesmo sentido, muitas famílias estão deixando de ser abençoadas porque já não andam mais segundo ou perverteram, né, o seu modo de ser, o seu modo de agir de acordo com a palavra de Deus. E esta nós poderíamos conceituar, chamar de doutrina de Balaão. Vivemos um tempo hoje
em que a doutrina de Balaão tem tomado conta de muitas igrejas, de muitos lares, de muitas famílias e tem causado inúmeros estragos, grande destruição. Hoje ter uma família, né, estruturada debaixo dos moldes que a palavra de Deus nos determina é um grandioso desafio nos dias que nós estamos odiernos a viver, ter uma família que segue padrões morais, espirituais e respeita aquilo que Deus determina, hoje é visto como algo ultrapassado, porque a sociedade evoluiu, entre aspas, a sociedade mudou. E nesse sentido nós temos visto a doutrina de Balaão, vamos trazer esse conceito, adentrando dentro dos lares, dentro das igrejas, e por vezes fazendo estragos imensos e sendo vistas como normais. O que seria a doutrina de Balaão hoje em nossos dias? Hoje nós vemos muitos ditos teólogos, pastores, homens renomados, que asseguram fielmente que se você se separar uma vez, 2 vezes, 3 vezes e casar de novo, não tem problema algum, porque o que importa hoje é a graça e a misericórdia. A misericórdia de Deus, ela cobre tudo e a misericórdia de Deus é o que importa. Mas neste sentido, nós podemos ver que isso é uma doutrina de Balaão. Por quê? Porque homens amantes de si mesmos estão introduzindo situações, conceitos que não estão de acordo com aquilo que a palavra imutável de Deus determina. Ele já dizia, no princípio não era assim, Deus fez macho e fêmea. Este é um princípio para o casamento, para a família. No princípio não era assim, né? Deus instituiu Adão e Eva, um casamento monogâmico. No princípio não era assim, e o que Deus ajuntou não separe o homem. Então o homem pode dizer inúmeras coisas, o ser humano pode dizer o que quiser, mas o que a palavra de Deus coloca como certo, como imutável, é imutável e não muda. E quando você pensa diferente, inclusive até mesmo dentro do seio da igreja, no meio cristão, seguindo o que a palavra de Deus lhe determina, você é visto como ultrapassado, ignorante e uma série de outros adjetivos que você vai ganhando ao longo da sua caminhada. Só que eu entendo uma coisa, vivemos o período da graça e da misericórdia. Só que até a graça e a misericórdia é para quem quer, é para quem aceita esta graça e esta misericórdia. Lembro-me muito bem da história de Caim e Abel. A graça e a misericórdia de Deus repousou sobre a vida de Caim quando Deus falou assim, o pecado jaz à porta. Veja bem o que você vai fazer. Toma cuidado, Caim, com que a sua atitude, o pecado já está à porta. A graça de Deus estava ali avisando para ele o perigo. A graça de Deus ela se manifesta através da palavra, quando ela nos avisa qual o melhor caminho a ser seguido. E Caim rejeitou esta graça. Ele preferiu seguir aquilo que estava no seu coração. Hoje vemos homens e mulheres amantes de si mesmos, que preferem seguir aquilo que vai em seus corações, aquilo que acha certo, aquilo que pensam, aquilo que imaginam como certo. E diante desta situação, nós estamos vivendo um mundo de muitos desafios para ser família hoje. Porque o que era para defender a família, que por vezes seriam ali a base, o alicerce, pastores, teólogos que estudam a palavra, estão subvertendo a palavra e trazendo para si, vivendo segundo o seu bel prazer. Só que a palavra de Deus ela é imutável. O desafio de ser família hoje é muito grande. Diante da sociedade, diante da igreja, diante dos governos. O governo, então, de uma certa forma, ele tenta de toda forma desvirtuar ou mudar o pensamento de família. Em que sentido? Nós podemos elencar aqui a lei da palmada, por exemplo. A Bíblia diz que era para instruir um menino, né, com vara, corrigi-lo com vara. Hoje tem a lei da palmada. Se você bater numa criança, você vai ter um problema sério ali com o conselho tutelar, vai responder muita coisa quando a Bíblia ensina que a correção precisa ser feita com vara para não criar futuros bandidos, futuros marginais, para não criar futuros problemas para a sociedade à frente. A Bíblia tem resposta para tudo e ela diz tudo. Uma certa feita, ouvi de meu pastor Roberto Carlos, pastor da minha igreja local,
não sei se é uma ilustração, se é uma história de fato real, que uma certa feita alguém fora preso e, tendo sido preso, ele se lembrou da mãe, chama minha mãe. E pensava que ele ia chamar a mãe para pedir socorro, para chorar no colo da mãe, no ombro da mãe, poderíamos assim dizer. E quando a mãe chegou, diz que ele mordeu a mãe com força. E alguém ficou ali revoltado: como é que você faz isso com a sua mãe? E ele dizia: se quando eu cheguei em casa, com a borracha do meu amiguinho, minha mãe tivesse me corrigido, eu não estaria aqui. Se quando eu cheguei em casa com o lápis do meu amiguinho na escola e minha mãe tivesse me corrigido, eu não estaria aqui. Hoje vivemos um tempo onde até para corrigir, nós temos dificuldade para corrigir. Ser família hoje é um grande desafio. Que dizer do aborto? Hoje, por exemplo, o governo quer inculcar que, em caso de estupro, a pessoa vulnerável, a pessoa que sofreu a situação, ela tem todo o direito de ali, de repente, né, tirar aquela criança do ventre, quando a Bíblia já diz que a partir do momento que há a concepção, já há vida. E se há vida, quando você tira, você está sendo um homicida, você está praticando algo